11 de agosto de 2014. Alexandre Pato defende a permanência do amigo Kaká no São Paulo em 2015 e gostaria que o futebol brasileiro tivesse outros Muricis. Edu Dracena volta a treinar, mas não deve entrar em campo contra o Londrina pela Copa do Brasil. São Lourenço tem em casa a chance de conquistar Libertadores pela primeira vez. Valdívia já treina normalmente e pode pintar como novidade no clássico contra o São Paulo. Situação de Petros ainda é assunto no Corinthians. Elias espera pena branda para o companheiro no meio de campo. Seleção de basquete se despede do Brasil e Rubem Manhano anuncia o último corte na lista de convocados que vai disputar o Mundial da Espanha. E ainda, Tata Martino é o novo técnico da seleção argentina e o Vasco chega à vice-liderança da Série B. Não troque de canal. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, ótima noite de quarta-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que ainda não confirmou oficialmente, mas acertou nesta quarta a contratação do lateral esquerdo Michel Bastos para a sequência da temporada. O atleta, que estava jogando por empréstimo na Roma, não quis voltar para o Al Ain, nos Emirados Árabes, e num comum acordo com os dirigentes, foi liberado pelo clube do Oriente Médio. Enquanto a diretoria são paulina aguarda o momento certo para anunciar a contratação do jogador, que inclusive já assinou um contrato com duração de 1 ano e meio, a equipe entra em campo daqui a pouquinho contra o Bragantino para decidir uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. E o repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do tricolor, que deve ter Alexandre Pato mais uma vez na equipe titular. Com a chegada de Kaká, Pato virou cisne. Sempre uma chegada de um bom jogador e ainda principalmente de um amigo sempre vai agregar e ainda mais vai não só me ajudar, mas vai ajudar todos os companheiros. E ele é um cara que é uma referência porque é um cara que trabalha muito, foi o melhor do mundo. Então ele nos dá muitas dicas, então é um cara que pode nos ajudar muito. Amigo que é amigo, não dá só tapinhas nas costas, também adverte, orienta, reclama pela frente, nunca por trás. Com o Muricy, é um cara que fala assim muito na cara, é um cara que eu acho que deveria existir muito mais dele, porque é um cara que te joga tudo na cara, é um cara que te joga aberto, não esconde nada, é um cara que ele quer o seu bem, então se ele precisar te xingar, ele vai te xingar como ele vai te elogiar. Tá na cara. Muricy não confirma a escalação do São Paulo para a partida de hoje, às 10 da noite no Morumbi, contra o Bragantino, que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas é bem provável que o Pato jogue. Quero aproveitar todas as chances, todos os minutos que eu estiver dentro de campo e se eu começar ainda melhor começar o jogo, mas quem vai decidir é o professor. Eu estou ansioso para saber quem ele vai escolher para que eu quero jogar e quero tentar ajudar meus companheiros do São Paulo a passar de fase. Kaká e Pato devem repetir a parceria de domingo e, se depender do Alexandre, a tabelinha prossegue em 2015. Eu espero que ele possa nos ajudar bastante até o final do ano e quem sabe aí ficar com a gente ainda por mais tempo. No jogo passado, ambos demonstraram entrosamento até nas comemorações. No segundo gol, por exemplo, Pato e Kaká celebraram juntos, aos pulinhos. Mas a gente vem dando esses pulinhos desde o tempo do Mila, é uma brincadeira nossa, mas tem nada demais. Ele tem um apelido, mas não vou revelar para vocês o apelido dele não, mas ele é um amigo, então cada vez que eu posso jogar junto com ele é sempre uma honra. O apelido do Kaká é segredo. Porém, Pato abre o bico. Eu briguei com o Kaká depois, porque na hora que ele veio me abraçar, ele me deu uma cotovelada no meu dente. Eu achei que tinha caído, mas a emoção foi única ali, porque cair em cima do símbolo e ainda mais a torcida gritar meu nome, então aquilo me deixou mais feliz ainda. Alexandre Pato estava planejando ir no símbolo do São Paulo e recebeu um empurrãozinho amigo. Pato, quem te aconselhou a comemorar no símbolo? Tem
muitos ali ia estar saindo ali. Pessoal aqui da comunicação? Ele comentou comigo, o Felipe comentou comigo, mas era um desejo também, era um desejo que eu queria demonstrar o meu carinho pela torcida do São Paulo. Então, ele comentou isso comigo e eu pensei em duas coisas. Ou ir no símbolo ou sair correndo em volta do campo, mas aí eu pensei, não, o símbolo está mais perto, então eu vou no símbolo. Aqui está o Felipe, mencionado pelo Pato na coletiva de ontem. Como é que foi essa conversa com ele? O Pato já tinha essa ideia de comemorar no símbolo desde o jogo contra o Criciúma, mas infelizmente naquela partida ele não conseguiu fazer o gol. E aí agora contra o Vitória ele me perguntou se ele fosse ao símbolo, se ele seria punido com um cartão amarelo. Falei que não sabia, consultei o gerente falou que não, que podia, desde que não demorasse muito. E aí, felizmente, ele fez o gol e pôde ir lá comemorar para a alegria dos torcedores. Preocupação interessante, até porque ele está pendurado no Campeonato Brasileiro, poderia ficar de fora do Clássico, né, Felipe? Com certeza, acho que foi muito prudente da parte dele, porque um cartão amarelo nesse último jogo tiraria ele do Clássico contra o Palmeiras, e seria muito prejudicial para o São Paulo. Então tá vendo só, o Pato não é tão alienado assim, hein? Nem um pouco, acho que só quem não conhece ele para falar uma coisa desse tipo. E ele vai lá pra galera em cima do distintivo tricolor, comemora com Kaká. Pois é, né? O São Paulo é um clube engraçado, está numa situação privilegiada no campeonato, quinto lugar. O São Paulo tem o Kaká, tem o Pato, né? E precisa jogar futebol. Esse time precisa se emendar, ele precisa achar um jeito de realmente produzir a altura da qualidade dos seus jogadores. E acho, veja bem, com o Muricy, que tem essa intimidade tão grande com o São Paulo, essa relação tão antiga, e que não deve correr risco, qualquer que seja o resultado do time, o Muricy devia aproveitar essa situação dele, esse status, para colocar o Pato, o Kaká, o Allan Kardec, o Ganso, esse quarteto junto por um longo período. Não pode se ganha, se perde. Sabe, eu acho que precisa pensar um pouco à frente. Eu acho que esses jogadores podem oferecer ao São Paulo o que o São Paulo não tem conseguido oferecer aos seus torcedores, tá? É um caminho, acho que é o melhor. Tá certo, esse é o Alberto Helena Júnior, que agora vai estar com a gente aqui todas terças e quartas, né? Não, quartas e quintas. Quartas e quintas. Hoje é quarta, Chico. Hoje é quarta, verdade. Terça foi ontem. Bem-vindo, Alberto Helena Júnior. Muito obrigado. Muito bom recebê-lo aqui. É uma satisfação ter você aqui ao nosso lado e agora também aqui no Gazeta Esportiva, além do Mesa Redonda que você já faz. E o Super Sport também. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu concordo com o Alberto Helena, eu acho que o Muricy tem que pelo menos tentar, durante uns 3, 4 jogos seguidos, fazer aí um quarteto, quarteto mágico. Não quadrado mágico. Não quadrado mágico, existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Mas o quarteto, os 4 são bons jogadores, são técnicos, né? E se der certo, né? Aí a chance do São Paulo aumenta muito no Campeonato Brasileiro. E eu gostei dessa contratação do Michel Bastos. Michel Bastos começou pela lateral esquerda, aí se aventurou pela direita, né? E eu acho que é uma boa contratação, porque na verdade só tem o Douglas, né? Nessa posição. O Luiz Ricardo, que era da Portuguesa, até agora não deu muito certo, né? Ou jogou poucas vezes, foi colocado de lado. E aí está o Michel Bastos, uma das coisas fortes que ele tem, meu caro Alberto, é bater falta. Então, a bola parada, né? Que muitos, principalmente o técnico Muricy Ramalho, os técnicos brasileiros em geral valorizam muito. Né? Bola parada, escanteio, né? Salvação da pátria. É a salvação da pátria. E ele aí é perito nisso, né? Tem um pé esquerdo forte, aí, ó, e costuma fazer gols. Então, eu acho que foi uma boa contratação. Eu vou até arriscar dizendo o seguinte, se ele estiver bem fisicamente, no meu modo de ver, foi uma contratação que o São Paulo precisa. Porque a defesa do São Paulo, Alberto, é um buraco, parece uma peneira. Parece uma peneira furada. Não é nem a peneira é furada, mas parece mais furada ainda que uma peneira. Então, quer dizer, é uma coisa que o Muricy tem que se preocupar. O Rogério Ceni é bom goleiro, mas também não pode segurar todas. Sabia que quando eu comecei a trabalhar aqui na TV Gazeta, eu era estagiária, e o meu primeiro chefe foi Alberto Helena Júnior.
Eu tinha 18 anos e era no programa Gazeta Meio-Dia. O Alberto Helena Júnior era o nosso diretor de redação, nosso chefão. Muito feliz de agora estar aqui ao lado dele, desse mito no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda também. Vote! Você vê que ele apostou na pessoa certa. Ele era estagiário, dava bronca, tá, ele era bravo. Porém, previ um bravo futuro para ela. É verdade. Muito obrigada, Helena. Muito bom estar aqui, estou muito feliz. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é a seguinte: Alberto Helena Júnior, o São Paulo se classificará para as oitavas de final da Copa do Brasil? Eu acho que sim, São Paulo já tem uma vantagem, né, com o Bragantino e tem que confirmar isso hoje. Mas eu acho que esse time, ele vai oscilar. O São Paulo tem essa característica, né? Ele sobe, desce e tal, mas eu acho que a partir de hoje ele vai começar um processo de ascensão e vai até complicar a vida de muitos que estão lá em cima, viu? E aí, Chico, também concorda? Concordo. Na Copa do Brasil passa pelo Bragantino. O Bragantino é um adversário fraquíssimo, né? Adversário fraco demais. Eu não sei o que acontece lá em Bragança. Eu gosto do Bragantino, acho um bom time, mas não dá nem para comparar com os Bragantinos que já foram feitos, né, no passado. Né? Acho que o Marcelo, o Xerizinho lá devia começar a se coçar, né? E fazer do Bragantino um grande adversário. O primeiro jogo o São Paulo passeou. E hoje vai passear a mesma coisa, está classificado. É bom que classifique, porque vai ser um paulista carioca de lascar. E essa Copa do Brasil vai ficar muito mais agradável de se ver, porque vai ser jogo mata-mata, né? Do que, né, o Campeonato Brasileiro. Muito bem, a gente quer saber a sua opinião. O resultado sai no final do programa de hoje. A Copa do Brasil vai ter 4 partidas nesta noite. O jogo entre Santa Cruz e Santa Rita, marcado para o estádio do Arruda, no Recife, foi adiado para amanhã por causa do falecimento do ex-governador Eduardo Campos, vítima de um acidente aéreo em Santos. Confira os confrontos. Às 10, o Internacional visita a equipe do Ceará. O Fluminense joga contra o América de Natal. O Paysandu tem compromisso diante do Coritiba. E o São Paulo tem pela frente o Bragantino. Amanhã, às 7h30 da noite, o Santos encara o Londrina. O Internacional não terá vida fácil. Depois de perder o primeiro jogo no Beira-Rio para o Ceará, que está fazendo bonito na Série B, hoje o Colorado enfrentará o Vovô no Castelão lotado. E só a vitória interessa. Vamos ter que arriscar tudo. E eu vou arriscar tudo. E é desse jeito que o Internacional encara hoje o Ceará às 10 da noite no Castelão pela Copa do Brasil. A situação do clube gaúcho é complicada. Perdeu no Beira-Rio por 2-1. Mas o técnico Abel Braga acredita na reação. Vou começar perdendo o jogo de 2-0. Porque 1-0 para mim não basta. Então tem que fazer 2 gols, né? Para empatar, que aí eu levo e não sofrer. Como não poderia deixar de ser, os jogadores acreditam na possibilidade de seguir para a próxima fase da Copa do Brasil. Tentar reverter essa dificuldade que a gente tem nesse jogo da Copa do Brasil para tentar passar de fase. Tivemos um resultado ruim aqui em casa, temos que reverter a situação, jogar com inteligência que dá para reverter essa situação. O Colorado vai a campo com um time misto. D'Alessandro, Alex, Williams, Luque e Juan serão poupados, enquanto Wellington e Wellington Silva não podem jogar a Copa do Brasil pelo Inter, já que atuaram na competição por outras equipes. A Taça Libertadores vai definir nesta noite o campeão da temporada 2014, numa final inédita e que já entrou para a história da competição. São Lourenço e Nacional do Paraguai decidem daqui a pouquinho no estádio Nuevo Gasômetro em Buenos Aires quem vai ficar com o título da mais importante competição sul-americana. No primeiro confronto no estádio Defensores del Chaco em Assunção, tudo igual, 1-1. E nesta noite, qualquer empate leva o jogo para a prorrogação e se o resultado persistir, a decisão vai para os pênaltis. O jogo está marcado para começar às 9h15. Chico Lang e Alberto Helena Júnior, vocês consideram o time do Papa favorito? Olha, eu não considero, mas estou rezando para que ganhe. Estou rezando para que ganhe porque eu não sou leão.
Não é verdade? Quero ser abençoado também, como esse time do Papa deve estar sendo abençoado pelo Papa Francisco, que é meu xará. Então, e outra coisa, é um time simpático, né? De todos os times argentinos, esse aí é um time que também não faz fá nem fu, né? Então, sou o time do Papa. Não sou argentina nunca. De argentino, eu só gosto de dois. O José Pablo Feynman, que é um grande filósofo, e gosto do Tevez. Volta, Carlito Tevez! É só, mais ninguém. Agora, o time do Papa, eu perdoo e aposto o time do Papa, mestre Alberto. Pois é, você sabe que no São Lourenço jogou, isso aqui vai para o Roberto Petri, né? Que é um apaixonado pelo futebol argentino e pela memória do futebol brasileiro. O Tim Elba de Pádua Lima, foi um dos grandes ídolos do São Lourenço, e recentemente o Silas, que é o meia-direita, que jogou no São Paulo, seleção brasileira, Copa do Mundo, tudo mais. Mas vale lembrar o seguinte, hoje técnico da Portuguesa. Hoje técnico da Portuguesa. Vale lembrar o seguinte, hoje, esse jogo, São Lourenço Nacional, que é o primeiro na história da Libertadores, entre dois clubes que não têm representatividade suficiente para estar disputando final de Libertadores, só serve para timbrar ainda mais a ideia de que o nosso futebol anda muito por baixo. O nosso e o argentino e o uruguaio. Quer dizer, apesar da seleção uruguaia ter feito bonito lá na outra Copa, não sei o quê, o futebol do Cone Sul, o futebol do sul-americano, está muito atrasado. Mas a Argentina foi a vice-campeã do mundo. Vice-campeã daquele jeito, foi tropeçando para cá, para lá, jogando futebol feio, fechadinho e tal. Chegou lá na final, porque também teve um caminho mais fácil do que os outros eventuais candidatos. Agora, nós precisamos abrir o olho. O Brasil está tão atrasado, o Brasil anda para trás. Todo mundo esperava que depois daquela vitória lá naquela derrota diante da Alemanha 7-1. Nós fôssemos tomar vergonha e começar a andar para frente, mudar tudo. Eu estava observando, ainda hoje, o jogo do Bayern, do Dortmund. Os caras lá todos estão usando, o juiz está usando aquele giz, né? aquela sinalização, o spray no campo. Uma invenção, a última grande novidade que o Brasil inventou foi isso aí. A época do farol. E no Brasil não usa mais. A Europa inteira está usando, o mundo inteiro está usando, a Copa do Mundo, o Brasil deixou de usar. Quer dizer, parece que não tem importância, é uma coisa sem muita importância, não sei o quê, mas é um reflexo da cabecinha retardada desse pessoal, retrógrada, ela vai para trás, em lugar de ir para frente. É verdade. Série B, 2 partidas abriram ontem a 16ª rodada. Na Arena das Dunas, a Portuguesa empatou com o ABC em 0-0 e segue com a segunda pior campanha da competição. O Avaí venceu o América Mineiro em Florianópolis e assumiu a 4ª colocação. Em jogo adiado pela 5ª rodada, o Vasco ganhou do Náutico na Arena Pernambuco e chegou à vice-liderança. Veja os gols. Em Florianópolis, o América Mineiro perdeu a segunda partida seguida e deixou o G4. Diego Felipe fez 1-0 ao Avaí. E já na etapa final, o William marcou o dele e definiu o placar. 2-0. O time catarinense agora é o 4º colocado na tabela. E em jogo adiado da 5ª rodada, o Vasco passou pelo Náutico fora de casa e subiu para a vice-liderança da Série B. Daxon decidiu a partida logo aos 6 minutos do primeiro tempo. 1-0 e foi só. O assunto agora é o basquete. A seleção brasileira realizou nesta quarta-feira o último treino antes do embarque para uma nova fase de treinamentos e amistosos antes da estreia do Mundial, que vai acontecer no final deste mês na Espanha. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Último dia de treinos da seleção masculina de basquete no Brasil. Último dia com 13 jogadores. Cristiano Felício, pivô de 22 anos, foi comunicado pelo técnico Rubem Manhano, depois da atividade, que não viajará com a equipe para a disputa do Mundial, que começa dia 30 na Espanha. Na véspera, o armador Rafael Luz já tinha sido cortado pelo treinador. Bom, ninguém tem vaga garantida aqui, né? O Rubem que decide. A gente sabe que é um momento difícil para quem é cortado. A gente sabe que isso faz parte, todo mundo, pode acontecer com qualquer um.
Não é um momento legal para o cara quando acontece isso com ele, mas o foco da seleção brasileira é na Copa do Mundo, né? Felício foi o escolhido, mas quem corria o risco de ser cortado era Guilherme Giovannoni. O ala pivô sofreu uma torção no tornozelo no começo da preparação e podia ficar de fora do Mundial caso não se recuperasse. Hoje eu fiz meu primeiro treino com o pessoal, finalmente, não aguentava mais ficar de fora. E graças a Deus está tudo bem, consegui fazer o treino todo. E agora, nesses 20 dias quase, um pouco menos, trabalhar firme aí para chegar na melhor forma possível. A seleção brasileira embarca para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira. De lá, segue para a Eslovênia para a disputa do último torneio antes da estreia no Mundial, dia 30 contra a França, em Granada. Essa preparação que a gente vem fazendo aí foram 2 semanas e meia aqui no Brasil boas assim pra gente, produtivas. O próximo amistoso do Brasil será sábado em Chicago contra os Estados Unidos. Uma seleção formada por atletas da NBA, mas desfalcada de estrelas como LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul e Kevin Durant, que não vão disputar o Mundial. Ou seja, por mais que os americanos ainda sejam considerados sempre os favoritos, o sonho de vencê-los é cada vez mais possível. Uma coisa que realmente vai trazer um pouco, acho que de sonhar, né? Essa questão de acreditar, de ver que o nosso time, não só esse ano, mas que nos últimos, acho que 5 anos aí, tem feito um grande papel, principalmente nas competições internacionais de alto nível, como o Mundial e a Olimpíada, e que o nosso time é muito respeitado e que a gente tem a qualidade de poder lutar pelo mais alto. Pode interagir com a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazeEsportiva. Lá você conversa com a gente, fica sabendo antes de todo mundo o que vai rolar no Gazeta Esportiva e conhece os bastidores do nosso trabalho no programa. O endereço é twitter.com/GazEsportiva. Fala, Chico. Por favor, aqui, ó, quero mandar abraços aqui para... Primeiro vou mandar um abraço lá para o Amarildo Andrade, de Capão Redondo. Tem 30 pessoas no boteco. Oba! Tomando uma, comendo coxinha. Ai, que delícia, empadinha e curtindo o nosso querido Gazeta Esportiva. Então, dando os parabéns pela sua, aqui também, por esse reforço que você está dando para nós, Alberto Helena. 30 pessoas tomando uma e comendo empadinha e coxinha. Com esse frio? Com esse frio, Manda para nós a coxinha. Porque aí tem o destilado e tem o... Né, e a empadinha? Manda esperar a gente que não vai. É verdade, e o com o maior prazer iria. Aqui, ó, o André Moreira também, quero mandar um grande abraço. Obrigado. E o Cristiano Pinto Fagundes. Está todo mundo ligado, espalhado por São Paulo e assistindo e dando boas-vindas ao meu querido Alberto Helena Júnior. O Sport confirmou no início da noite de ontem a chegada de 2 reforços de peso para o restante do Campeonato Brasileiro. Os meias Diego Souza e Ibson chegaram ao Recife ainda na terça-feira e foram recebidos por uma multidão de torcedores no aeroporto. Diego Souza, que pertence ao Metalist da Ucrânia, acertou por empréstimo até o final desse ano, com preferência de renovação ao fim do compromisso. Fugiu da Ucrânia, né? Ibson foi contratado nos mesmos moldes de Diego Souza e na última temporada defendeu o Bolonha da Itália. Os dois estão há mais de 2 meses sem jogar e ainda não tem data prevista para fazer a estreia pelo novo clube. Precisam pegar... Eu só queria comentar o seguinte, que olha, o Diego Souza e o Ibson, qualquer clube aqui de São Paulo, Alberto Helena, ficariam no banco de reserva. Não tem condição. O Ibson teve aqui pelo Corinthians, é uma passagem ridícula, né? Ele é Maldonado. Não sei o que o Tite tinha na cabeça e contratar os dois. Agora, lá no esporte, eles, no meu modo de ver, são duas grandes atrações. Não é à toa que o pessoal fez essa recepção maravilhosa para eles no aeroporto. Você concorda? Concordo, sim. O Diego Souza, inclusive, o Palmeiras esteve atrás, queria contratá-lo, mas ele parece que não aceitou esse conceito novo aplicado pelo presidente Paulo Nobre de produtividade. Né? Diz que não, tem que ser... É difícil você conseguir convencer a turma disso, viu? É difícil. Você ganhar pela produtividade, pelo que faz. Principalmente jogador de futebol. É verdade, que gosta de ganhar com bases fixas, né? Critica o dirigente, mas também não muda, né, o jeito a relação trabalhista de jeito nenhum. De jeito nenhum. No Santos, a expectativa gira em torno do interesse em Ronaldinho Gaúcho, mas enquanto nada é definido, a equipe segue se preparando para enfrentar o Londrina amanhã na Vila Belmiro. Confira as informações do Peixe com o repórter Felipe Boril.
A derrota no final de semana no Clássico atrapalhou um pouco os planos de Oswaldo de Oliveira. Até porque já são 3 resultados negativos na sequência. 2 no Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Mas é inegável, a chegada do atacante Robinho mudou a cara do time. A gente vê que é um jogador de qualidade, um jogador que mostrou isso, quando veio aqui, mostrou isso para o mundo todo. Então, no jogo contra o Corinthians não foi diferente, levou bastante perigo para a defesa adversária, quase conseguiu fazer um gol ali. Então, a gente vê que é um jogador que vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato. O problema é que a semana será muito mais do que complicada. Uma decisão na Copa do Brasil contra o Londrina. E no final de semana tem o líder do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, tanto de quarta-feira, de quinta-feira, pelo fato de a gente já estar perdendo de 2-1. A gente tem que reverter para poder classificar. E contra o Cruzeiro, que é o líder do campeonato fora de casa, é mais difícil ainda. Mas a gente vai focar primeiro ali na Copa do Brasil, para que a gente possa ir com força total ali, com os jogadores que o professor escolher, para que a gente possa passar de fase e depois sim pensar no Cruzeiro. Mesmo já atuando com bola, o zagueiro Edu Dracena ainda não deve voltar nesta quinta-feira, jogo contra o Londrina pela Copa do Brasil. A volta dele está marcada para o final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Santos enfrenta o Cruzeiro. Edu Dracena, como os outros zagueiros que tem aqui, são jogadores de muita qualidade. Então, acredito que ele vindo, e ele já demonstrou que é um excelente zagueiro, e ele voltando agora, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Então, espero que ele possa estar se preparando bem para quando chegar a oportunidade dele de novo, entrar e nos ajudar bastante. Com o zagueiro de 1,87 m, aumenta a média de altura da equipe de Oswaldo, que hoje possui 1,78 m e é a segunda mais baixa do torneio. Um motivo e tanto para a equipe ficar mais esperta com as bolas paradas. A gente veio nos 2 últimos jogos, a gente pecou na bola aérea, que acabou decidindo os 2 jogos. Então a gente vai procurar trabalhar essa semana aí, ver o que a gente pode melhorar, para que a gente não possa mais tomar esses gols de bola parada. Já que amanhã Dracena deve ficar de fora, David Braz pode continuar na equipe titular. David Braz, hein? O Chicão estava falando aqui que esse cara joga mal. Ele contra o Corinthians jogou bem, viu? Mas falhou no gol, né? Falhou no cabeça. Gol. Ele toma muito gol de cabeça, o Santos. Tem razão, o Chico estava comentando isso comigo agora há pouco. Agora, o detalhe, como é que está, Chico, o negócio do Ronaldinho Gaúcho? O negócio do Ronaldinho Gaúcho me parece um balão de ensaio, né? Né? Uma cortina de fumaça, como descreveria você no Jornal da Tarde, nos anos 70. Uma simples cortina de fumaça para dar uma disfarçada depois dessa derrota para o Corinthians. Você sabe, Alberto Helena, melhor do que eu, que o Santos tem uma rivalidade enorme com o Corinthians, o que não é proporcional do Corinthians para o Santos. O maior rival do Corinthians, eu acho que é o Palmeiras aqui em São Paulo, né? E hoje também divide com o São Paulo. Mas, enfim... Mas teve uma época que foi diferente, viu? Ah, é? Teve uma época que foi diferente. Eu me lembro, tem a história daquele negão que ficava lá na geral do Pacaembu, de costas, o Corinthians Santos, que era de costas para o campo. Não olhava o jogo, só dizia assim, rezando, assim, Senhor do céu, quebre as 2 pernas desse negão, quebre as 2, porque com uma só não adianta. O Pelé era um inferno contra o Corinthians, sabe, Maria? A minha avó fala isso. Não, mas pelo amor de Deus, eu era pequenininho, eu chorava no Pacaembu, no colo do meu pai, por causa do Pelé. O negão não fazia nada o jogo inteiro, a bola ia para ele e fazia um gol. Aí ele dava a saída, era gol dele de novo. Quando ele não fazia, ele dava pro Coutinho. Era um inferno, o Corinthians sofreu na mão do Pelé. Bom, o Corinthians segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana para se preparar para o jogo de sábado contra o Bahia na Arena em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. O caso Petros ainda repercute. Quem joga ao lado dele foi perguntado sobre o assunto por várias vezes. Ele sabe que cometeu um erro, mas a gente vai torcer para que as consequências sejam diminuídas, né? Então, a gente apoia ele. Seria inexperiência de Corinthians ao Petros? Teria, no caso, o jogador sentido essa responsabilidade de um clássico de alta tensão? Como é que a gente pode colocar? Eu digo
excesso de espírito corintiano. Eu queria que você falasse dessa possibilidade de pelo menos 6 meses para o Petros. Como que você enxerga um profissional ficar 6 meses fora? Claro que a gente acha que é exagerado, né? A gente vai torcer muito, o departamento jurídico vai trabalhar muito para que diminua isso. É um fato novo, a gente sabe que é um fato novo, só que também a gente tem pessoas aqui capacitadas para tentar reverter isso, né? A gente torce para que essa pena seja mínima, que não seja essa de 180 dias. Elias fala com experiência e autoridade. De 23 clássicos disputados pelo Corinthians, só perdeu 2. E é um dos protagonistas da boa campanha no Campeonato Brasileiro, graças ao setor defensivo e a defesa menos vazada em toda a competição. A gente sabe que foi criada uma identidade aqui no Corinthians. Em casa joga para vencer sempre, fora de casa joga fechado mesmo, marcando forte, procurando explorar os erros do adversário. Mas a gente tem a melhor campanha fora de casa. Eu acho que isso não quer dizer nada até o momento. A gente quer manter essa melhor campanha até o final do campeonato, com certeza vencendo, empatando fora, não perdendo jogos fora de casa e fazendo a nossa parte em casa, a gente pode se tornar campeão brasileiro. E atuando desta maneira, o Corinthians tem o melhor aproveitamento fora de casa em toda a competição. Mas o mesmo desempenho não se repete quando atua em casa, especialmente contra os times que estão na parte de baixo da tabela. E no sábado, o time do volante Elias enfrenta o Bahia em seus domínios. A gente não é líder do campeonato porque perdemos pontos em casa. Então a gente sabe o quanto é importante vencer em casa, manter essa série aí de vitórias dentro de casa, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte dentro de casa, vencer, porque fora a equipe está se portando bem, está jogando razoavelmente bem, mas está somando ponto. E como a gente falou, nosso objetivo é o título, então para ser campeão tem que vencer todas em casa. E agora se sentindo em casa depois de uma experiência frustrada na Europa. Elias quer muitos títulos pelo clube e, quem sabe, sonhar até mesmo com seleção brasileira. Um dos meus objetivos de ter voltado para o Corinthians é isso, é de estar mais próximo, de estar num clube com total estrutura e capacidade para colocar qualquer jogador na seleção. Da minha parte, eu vou trabalhar forte, vou procurar render mais nos jogos para poder ter uma nova oportunidade. E, meus amigos, para engrossar a vida do Corinthians, que contra os pequenos em casa passa sufoco mesmo, imagina quem assumiu, acabou de assumir agora à tarde o Bahia. O Gilson Kleina. O Gilson Kleina, na Ponte Preta, conseguiu derrotar o Corinthians aqui. Você lembra aquele timaço do Corinthians que foi campeão do mundo? O Gilson Kleina, com a Ponte Preta, eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista. Depois foi para o Palmeiras, não perdeu para o Corinthians, né? E agora assumiu o Bahia, que vai pegar o Corinthians lá na Arena Itaquera. Alberto Helena Júnior, meu coração já está pulsando. Porque você sabe que futebol e superstição do Corinthians, o único clube do mundo que tem superstição e vale é o Corinthians. É verdade. Mas o Corinthians é mais time. Eu não sei o que acontece. Precisa dar um jeito ali que o ataque funcionar, rapaz. Tá doido. Porque o time é bom, o elenco é bom, o técnico é bom, a camisa nem se fala, né? Da grandeza do Corinthians, e não consegue fazer gol o Corinthians. Acaba um golzinho, 2, 3, e quando faz um, volta todo mundo lá para trás e fica lá cozinhando o galo e tal coisa, né? Difícil. Você dá um jeito nisso, mano. E atenção, corintianos, fiquem felizes. Espera aí, tem o distintivo do Palmeiras aqui do meu lado, mas eu só quero falar o seguinte, que o Corinthians anunciou a redução no preço dos ingressos do Itaquerão. Oh. A arquibancada leste superior vai de 180 para 150 reais, oeste inferior de 250 para 200, oeste VIP de 450 para 300 reais. Mas os setores mais baratos seguem custando 50 e 80 reais. Palmeiras, agora o Verdão aproveita a semana livre para entrosar os reforços recém-chegados ao clube. Se há quem diga que a adaptação e a recepção seriam difíceis, os brasileiros do elenco não enxergam dessa maneira não. Veja com o Esboril.
Mesmo na crise, o Palmeiras começa a ver uma luz no fim do túnel. Gareca faz as contas, porque o negócio está feio. Já são 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E em 5 partidas, sob o comando do argentino, somou apenas 1 ponto no torneio. E no final de semana tem o clássico contra o São Paulo no Pacaembu. É ruim, era melhor chegar em outra circunstância, né? Porque pelo momento acho que a gente teria mais confiança para jogar. Mas eu acho que acaba sendo uma faca de 2 gumes também. Se a gente ganhar, pode ser um divisor de águas para nós, pode iniciar uma boa sequência, né? A vitória num clássico, de repente, pode mudar. Então, eu acho que tem os 2 lados da moeda. A gente tem que procurar enxergar pelo melhor lado e tentar vencer para mudar a nossa situação. Pensando em melhorar essa situação, a diretoria investe pesado em contratações. E elas vêm do exterior. Na última terça-feira, o Verdão anunciou mais um. Jonathan Cristaldo, de 25 anos, veio do Metalist da Ucrânia e assinou contrato por 4 anos. Com a chegada de Cristaldo, o Palmeiras soma 8 estrangeiros no grupo, 4 argentinos. Quem está aqui e é brasileiro garante que isso não é problema, não. Nos últimos anos que se abriu um pouco o mercado estrangeiro da América do Sul, eu acho que o Palmeiras é talvez o que tenha mais jogadores estrangeiros, mas eu acho que, em primeiro lugar, independe da nacionalidade. Eu acho que a gente tem que abraçar os companheiros e eles vieram para nos ajudar. Pouco a pouco estou encaixando o seu ritmo aí e eu tenho certeza que logo vai dar muitos frutos para nós também. Para a gente é super normal, nós já desde o começo do ano já trabalhava já com o estrangeiro, que era Valdívia, Mendieta, Iguren, Vitorino. Então, para nós é mais normal. A gente tem a mesma consideração que se fosse um brasileiro, até porque nós defendemos a mesma equipe, o nosso objetivo é sempre o mesmo. Então, aqui a aceitação é normal. O Palmeiras corre para regularizar a documentação do argentino, que pode fazer a estreia já neste domingo. Treina normalmente e deve ser companheiro de Valdívia. Ele mesmo, o chileno, voltou e pode ser titular, justamente no lugar de Felipe Menezes. Não tem que ficar chateado, eu acho que qualquer jogador que o treinador entender que vai ajudar a equipe, eu acho que a gente tem que procurar entender, não tem essa. Eu acho que o Valdívia é um jogador diferente que nós temos no elenco e vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato. Se ele estiver bem para jogar de início, tenho certeza que vai fazer o seu melhor. Se tiver que entrar no decorrer do jogo também, vai nos ajudar. Lembrando que apenas 5 estrangeiros podem ser relacionados por partida no Campeonato Brasileiro. Esse é o Palmeiras, mais gringo que nunca, em busca de vitórias para escapar do rebaixamento no ano do centenário. Ano do centenário. Começou como palestra, Palmeiras, e agora diz que vai mudar o nome, viu, Chico? Ah, é? Pra quê? Sociedade Esportiva Mercosul. Ah, é? É, porque nunca teve tanto jogador agora entendi. Do Mercosul aí, do Sul, num time de futebol no Brasil, em toda a história. Impressionante, são 8, com o Cristaldo, bom jogador, hein, diga-se. E como esse Aliesson, né? Também é bom jogador. Agora, nesse negócio de contratação, também tem que confirmar a contratação de São Paulo, né? Do Michel Bastos, está confirmadíssimo. O meu querido Chico encheu a bola do Michel Bastos, mas eu acho que não é um bom negócio para o São Paulo, não, viu? Não, mas eu vou dizer uma coisa para você, Alberto. Porque ele não defende. Não, isso de fato ele tem problema. 31 anos já. 31 anos de idade, 11 clubes. Mas se você parar para olhar, não tem lateral hoje no Brasil com a potencialidade ofensiva que ele tem. Ele não é um lateral, é um ala. E de repente, se você soltar, você vê o Fagner. Fagner, quando se solta, né, no Corinthians dá certo. Muito bem, fim da enquete do site gazetesportiva.net. O São Paulo se classificará para as oitavas de final da Copa do Brasil? Sim, 57% dos votos. O programa termina aqui, a gente se encontra amanhã. Beijo, tchau. Tchau, até amanhã.